Boa noite. Boa noite a todos vocês. Boa noite, entusiastas, empreendedores, empreendedoras, líderes nas suas próprias vidas. Estamos aqui para a live prometida sobre autossabotagem. Dá só um tempo aqui para poder entrar as pessoas e o Instagram dá o tempo de chamar. E já eu começo. Boa noite, Yasmin. Salmos 34:1. A Yasmin já mandou pergunta aqui. Então, nossa live de hoje é sobre autossabotagem. Foi uma live que eu perguntei nas enquetes do Story. E aí saiu esse tema, porque eu fiz um vídeo, né, um pequeno vídeo sobre autossabotagem. E as pessoas disseram que queriam que falasse sobre esse tema, né? Que é um tema mais do que comum e corriqueiro na vida de muitas pessoas, principalmente na gente que empreende ou que tem alguma atividade e às vezes se sente sobrecarregado com tanta coisa que a gente precisa fazer. Então, eu separei aqui um roteirinhozinho, né? Para poder trazer para vocês mais aprofundado sobre esse tema, que eu acredito que é uma coisa muito importante para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa no geral, né? O ser humano precisa entender por que essas coisas acontecem. Deixa só eu... Vamos lá. Então, começando aqui o conteúdo, e quem for entrando pega depois. Eu vou deixar gravada também, provavelmente, mas vai ser temporário, para realmente as pessoas que pediram assistirem, pegar esse conteúdo, já aplicar e criar coisas novas. Mas vamos lá. Autossabotagem, para começar, né? O que é autossabotagem? É uma série de comportamentos que a gente tem que prejudica a nossa atividade ou execução rumo a algum objetivo. Então, esse é basicamente o conceito, né, sobre o que é autossabotagem. Então, é um conjunto de ações. E existem várias formas de a gente se autossabotar e existem formas que muitas vezes passa pela gente despercebida. Boa noite, Léo, seja bem-vindo. Passa pela gente despercebido, né? Porém, é muito importante que a gente esteja sempre se autoavaliando e se percebendo, para que no momento que acontecer um sinal desse, a gente já liga aquela luzinha ali e fala assim, opa, tô entrando aqui em um terreno perigoso. Porque quando você começa a incentivar o teu corpo a alimentar, né, essa autossabotagem, a tendência é você continuar. Então você não vai parar. Você vai procrastinar, vai ter aquela ação, aquela atitude ainda mais acentuada. Geralmente acontece dessa forma. Por que isso? Porque a programação neurolinguística, ela fala que nós precisamos de um tempo para transformar algo em hábito. Então, se você faz uma vez e naquela vez você já se percebeu e você corrige, você tem tempo de você mudar a sua atitude. Porém, se você faz isso consecutivamente, todos os dias, de forma repetida, isso vai se transformar em um hábito. Com 21 dias, isso já se transforma em um hábito. Então, a gente precisa estar observando a nossa atitude, a nossa reação em determinadas situações para que a gente faça essa autoavaliação. E se a gente tem dificuldade, você pode também buscar, né, ajuda de pessoas na área de terapia, de psicologia também. Tem alguns psicólogos que trabalham sobre essas questões. E existem alguns tipos de autossabotagem que podem ser um pouco perigosos, no sentido de prejudicar mesmo, de executar qualquer coisa, né? Então, eu trouxe no story, né, e vou repetir aqui, que existiam, né, alguns sinais que mostram que a autossabotagem ela está presente nas nossas atitudes. Obrigado, meu irmão, pelo lindo e maravilhosa. E uma dessas atitudes que a gente realiza, né, é justamente aqueles 5 pontos que eu trouxe. É você ser muito negativo dentro da sua realidade,
Geralmente você sempre vai focar em pontos negativos. Quando você se acha que você é autossuficiente, que você pode fazer tudo sozinho, que você não precisa de ajuda, não precisa estudar, que você sabe tudo, porque a sua memória grava tudo, né? É a super máquina. Não anoto em papel, não faço nada porque eu consigo fazer sozinho, não preciso de ajuda. É um ponto que você pode avaliar para poder entender que essa autossabotagem ela vai acontecer. Outra questão muito importante é quando a gente passa a se comparar demais. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito hoje em dia, principalmente pensando na questão do Instagram, de tudo que a gente vê. Se coloca muito a vida, a parte linda, né, de todo mundo, e aí a gente se esquece que por detrás de toda vitrine tem ali um processo. E aí a gente fica se comparando, achando que não tem esse resultado. E esse também é um ponto que leva muitas pessoas para iniciar uma autossabotagem. Bem-vindo, Gustavo! Então, esses três, e a procrastinação, adiar coisas para fazer, muito comum. As pessoas falam assim, eu não procrastino. Todo mundo já procrastinou em algum momento da vida. Para qualquer coisa, não necessariamente para o trabalho, às vezes procrastina para outras atividades. Tem pessoas que é um ótimo funcionário, mas quando fala de exercício físico, procrastina. Então, existem várias formas de você procrastinar em várias áreas de sua vida. É por isso que é importante você analisar a sua vida no completo, né? Como um ser integral que você é, que tem várias áreas de sua vida, porque cada área, quando você cuida delas, você vai ter um equilíbrio para poder você trabalhar melhor, conviver melhor. E você vai ser uma pessoa melhor porque você está se avaliando. Mas dentro desse processo, né, desses sinais, existem algumas coisas que eu trouxe aqui, né, que acontece dentro da autossabotagem. Existem tipos de autossabotagem. O Gustavo colocou aí, a procrastinação é da natureza humana. Temos que minimizar o tempo de procrastinação. Justamente, porque tem pessoas que acham assim, eu não procrastino. É comum, é normal. Porém, você tem que avaliar o que está te fazendo procrastinar para que você evite e minimize isso na sua vida. E tem essa questão também das pessoas que procrastinam e acabam se auto-sabotando, né? Não executa nenhum tipo de atividade. Então, dentro dessas autossabotagens, né, algumas principais, existem 10 tipos, né? Em um estudo eu vi 10 tipos de autossabotagem, mas hoje eu não vou trazer 10, não. Eu vou trazer algumas para vocês avaliarem, algumas que a gente, por sinal, vê bastante. Eu acredito que quando falar, você já vai pensar aí em pessoas que vivem dessa forma. Então, a primeira delas que eu vou trazer aqui, né, é a danada da vitimização. Quem nunca, né? A culpa não é minha. Por que, meu Deus? Por que só comigo? Por que nada comigo dá certo? Essa é uma autossabotagem muito comum de você ver, ouvir, presenciar por amigos, pessoas próximas de você, né? E geralmente pessoas que não conseguem executar sempre vai dizer isso. Ou que se tem algum tipo de bloqueio, alguma crença que limita, ela vai dizer, não, pra mim nada dá certo. E isso é você se vitimizar. Então é um tipo de procrastinação, de autossabotagem que te para. Se você começa a pensar dessa forma, se vitimiza, você já vai ter pensamentos negativos. Olha o que eu falei sobre o sinal, né? Você já vai ter pensamento negativo, que nada dá certo, que você não consegue, que a outra pessoa é melhor. Você vai começar a criar obstáculos. No momento que você está criando obstáculos, você já está dando as justificativas, né, para o seu cérebro. E isso que diz, não sou eu, é a PNL, para você parar. A nossa cabeça, ela trabalha sempre para economizar a nossa energia. No momento que você justifica e diz algo negativo, ela vai parar. Ela vai fazer você parar. E aí você vai ficar assim, sempre tentando e nunca acerta aquilo ali, porque no fundo você ainda não tratou essa questão de parar de se vitimizar. O Gustavo colocou aqui, todos temos um pequeno vitimista dentro da nossa mente. Nosso trabalho é calar a boca dele. Então, calar a boca dele, exatamente. A forma de você tratar esse tipo é justamente você criando afirmações contrárias a isso. A gente que empreende, a gente acontece demais. Eu já cansei de ver, porque a economia tá assim. Porque não sei o que tá assim, eu não consigo realizar. Aí você vai, passa um tempo, vê uma pessoa às vezes com uma situação menor que a sua, com um entendimento menor,
com dinheiro, às vezes nem tem tanto dinheiro assim, a pessoa fazendo um monte de coisa, fazendo acontecer, daqui a pouco tá na televisão, tá não sei na onde. Qual é a diferença dessa pessoa pra você? Ela é protagonista da vida dela. Ela entendeu que ela não pode ficar parada esperando acontecer, ela utiliza o recurso que ela tem. Então, uma das coisas que você pode fazer para diminuir esse vitimismo é isso, é você entender os seus recursos, é você entender suas habilidades e começar a usar isso a seu favor. Parar de achar que tudo acontece para você, céus, vida, minha vida é muito ruim e nada acontece, né? Muito bom conteúdo. Obrigado, Gustavo. Vamos marcar sim, vamos marcar uma live. E aí você fica aí naquela questão de sempre se achar coitado. Então, elimine isso da sua vida para que você comece a realizar atividades, a ser produtivo na sua vida. A segunda coisa que eu vejo também muito, e uma coisa que eu aprendi, vou trazer até por experiência própria, que quando eu trabalhava de CLT, né, às vezes eu tinha ali meus resultados, eu sempre fui muito certinha em relação ao que eu tinha que entregar, sempre tentei entregar até mais do que o que eu podia, sempre fui assim. Porém, existe um tipo de autossabotagem que a gente faz de uma forma assim, realmente que a gente não percebe, que é a questão da culpabilidade. A autocrítica, né? E ao mesmo tempo você cria a justificativa. Quando você quer achar a culpa, né? A culpa de tudo. A culpa nunca é sua. Também. Não é o vitimista porque você não acha que só acontece comigo. Você entende que você tem que fazer. Porém, sempre que acontece um problema ou que não acontece algo, você automaticamente tenta achar um culpado. E você não tem essa autocrítica que você está pecando naquilo ali. Então, isso é uma forma de você se auto-sabotar, né? E uma forma perigosa, porque se você justifica muito o que você está fazendo de errado, né, você não melhora. Você precisa melhorar para realizar coisas. A gente não nasce sabendo nada, né? A gente tem a habilidade para fazer o que a gente quiser, desde quando a gente se esforça e estude para isso. O livro da Mindset fala isso, né? Que a mente de crescimento, a mentalidade de crescimento, ela é estimulada, ela faz você realizar coisas incríveis. Porém, se você ficar se prendendo não é possível, a culpa é de alguém, ou então a culpa nunca é sua, ou então você se critica demais para tudo que você vai fazer, geralmente você também vai ficar estagnado e você não vai realizar. Então, você vai dizer assim, geralmente eu faço tudo errado. Ou então você vai dizer, mas a culpa não foi minha. Aconteceu isso por causa do tempo, aconteceu isso por causa de outra coisa. E aí você vai mudando a responsabilidade. E é uma coisa muito legal que quando eu aprendi, né? Paulo Vieira escreve sobre autorresponsabilidade. Quando você lê, é um livro até que eu indico para qualquer pessoa ler. Quando você lê esse livro, você vê como é libertador, porque você começa a entender coisas que às vezes você realiza, que você faz de forma inconsciente, que precisa mudar. E aí você se sabota. Então, quando você entende que você é responsável e que você pode fazer bem sim, desde quando você identifique onde foi que você errou e você comece, mesmo que você recomece, né? E você vai fazer, vai realizar, maravilhoso. Você vai evoluir, porque você está entendendo e você está querendo corrigir. Se você justifica demais, você não corrige. Então, obviamente, você vai permanecer naquele mesmo estado. De inércia, não anda. Você vai continuar fazendo a mesma coisa repetidamente, aquele ciclo vicioso. Então, cuidado com você ficar muito querendo justificar tudo e com muita autocrítica sobre você, né? No sentido de você não se corrigir, mas continuar fazendo sempre do mesmo jeito. Isso é um agravante para a autossabotagem, né? Na autossabotagem que pode também te parar. Então, aprenda sempre com tudo que você viver, aprenda com essas situações, aprenda a corrigir os seus erros, entendendo como é que você pode melhorar, como é que você pode aperfeiçoar. E isso é maravilhoso porque vai fazer você realmente ter uma crescência. E eu estava falando sobre mim nesse sentido, né? Quando eu trabalhava, eu recebia muito feedback. E às vezes algumas coisas eu dizia assim, mas eu acabava justificando. Aí teve uma vez que uma supervisora minha falou, pare de justificar. No dia que você parar de justificar, as coisas vão acontecer. E foi justamente assim, né, pra mim. Começou a acontecer quando eu parei de justificar, quando eu comecei a aprender realmente o que eu precisava fazer. O tempo fica melhor, as coisas vão acontecendo de uma forma assim, bem mais saudável. Então, queda é necessário para mostrar a você a sua própria força. Exatamente, nós não somos perfeitos, né?
Tire da cabeça se você acha que você tem que fazer tudo certo, porque você vai errar. E você precisa aprender com seus erros. Então, não se critique nem justifique. Tente melhorar. E aí você vai evitar de se auto-sabotar. Esse é um segundo ponto, né? O outro ponto que também atrapalha muito da gente, e eu, pelo menos, com as pessoas que eu trabalho, clientes e outras pessoas mais amigos que eu já me aproximei, fala muito, é a questão do medo. A autossabotagem que gera medo, estresse para você, né? E sentimento de frustração. Geralmente, o medo, principalmente, é aquela coisa que, se você tem de forma demasiada, ela te trava. Você vai travar. Isso é um fato. Ah, tenho vergonha de aparecer na internet. Se você não aparecer, você não vai saber como é. E você pergunta, já apareceu? Não, nunca fiz isso. Eu faço o teste. Se realmente você não conseguir, né? Ah, o Gustavo botou frase clichê, mas real. O que não te mata te fortalece. Justamente. Faz o teste, aparece, mexe a cara mesmo, como o povo diz aqui na Bahia. Bota a cara no sol. E tenta ver se realmente você tem essa dificuldade. E se você tiver dificuldade, mas você precisa aparecer, você quer, por causa do seu trabalho, trabalha isso, busca ajuda, né? Para poder você realmente vir e executar e fazer. A ideia é você entender que essas coisinhas, elas acontecem, isso não te faz pior ou melhor. Mas se você é uma pessoa que trabalha muito a sua consciência, você vai melhorar muito, muito mesmo. Eu falo até por experiência própria. A partir do momento que eu comecei a me analisar nesse sentido de, poxa, eu tenho medo disso aqui, mas eu vou assim mesmo. Vou fazer. Ia lá, fazia. E aí, depois eu olhava, não estava tão legal, a gente vai melhorando e vai trabalhando em cima daquilo, de novo, e de novo, e de novo, e essa constância faz você ficar muito bom. Então, se você tem medo, ou se você se sente estressado ou frustrado porque não consegue aparecer, e esses sentimentos, eles podem também te sabotar. E você precisa cuidar para que não seja de uma forma demasiada, porque pode atrapalhar a sua vida também. Existem muitas pessoas que pedem oportunidades assim sensacionais de eventos, às vezes de uma promoção, né? Pessoas que às vezes pode ser um gestor, e aí perde porque tem o medo. Aí o medo vai lá, paralisa. Porque acha que não tem capacidade, porque acha que tantas coisas, né? Tem até a síndrome que a gente vê, né? A síndrome do impostor, que é um medo também que a pessoa tem de, será que eu realmente sou isso? Será que realmente, quando eu começar a falar, quando eu começar a interagir, a pessoa vai ver que eu sei, e a pessoa fica ali com aquele medo, né? Então, o medo, você tem que utilizar ele, como o Gustavo acabou de falar aqui perfeitamente, você tem que ter medo. O medo é necessário para que você não realize coisas assim absurdas, né? E até se coloque em risco. Porém, ele não pode ser um fator paralisante. Jamais. Se você percebe que seu medo é uma coisa que faz você parar de uma forma que te prejudica, você precisa buscar ajuda nisso aí também. Então, terapia tá aí para isso. Eu não sou profissional dessa área, mas eu sei que terapia, a galera de psicologia, eles podem te ajudar aí e fazer você dar esse start na sua vida. Se for alguma coisa com relação mesmo a algo dentro de você, porque também tem medos que a gente tem na nossa vida, que é com relação a crenças que a gente tem de passado, de nossa história, nossa experiência. Então, assim, prestar atenção, né? O autoconhecimento é uma coisa maravilhosa por isso, porque você começa a prestar atenção naquilo que você como você age, o que você fala, como você faz. E aí você vai entender, poxa, eu tô pecando nisso aqui, eu preciso melhorar nisso aqui. E você só vai conseguir no momento que você se abre mesmo para você se autoconhecer. É dolorido esse processo de autoconhecimento, mas necessário se você quiser ter um crescimento. A Yasmin colocou, eu sou uma pessoa intensa e usei toda a minha ansiedade na construção da minha empresa. É aquela coisa, né? É você saber utilizar as suas, até, né, aquilo que poderia ser uma deficiência na sua execução, a seu favor. É o que eu falo sempre. Nós temos habilidades, nós temos algumas coisas que podem nos limitar, mas se a gente conhece até onde a gente consegue fazer os nossos limites, a gente consegue transformar isso, potencializar isso para uma coisa boa. A raiva é uma coisa dessa, né? Eu já fiz muita coisa sentindo raiva. Eu estava com raiva, alguém me estressou e aí eu falei, não, agora só porque aconteceu isso, eu vou fazer. E eu fazer de forma assim, maravilhosa e realizar assim, de um jeito absurdo. Licença aqui, meu filho.
Desculpa, gente, meu filho tá aqui me chamando. Mas, então assim, essa é uma coisa que eu queria trazer em relação à autossabotagem. Medo, estresse. Então, ajudei um gancho, eu pendurei. Ele falou aqui, o Gustavo, gente, que ele trabalha com hipnoterapia para empreendedores. Quem quiser pode contar para ele, para fazer o merchan aqui, né, Gustavo? Já procura ele aí. Mas assim, é uma coisa importante para poder fazer, para poder você observar. Outra coisa que também acontece muito e você pode acabar se... Ô, gente, peraí, filho. E você pode acabar também se atrapalhando. Meu filhote está aqui me abusando. É a questão de você se desmotivar, né? Tá sempre triste, tá sempre se sentindo... Ah, eu não tô com força hoje. E aí tá sempre desmotivado. Quando eu falo de motivação, eu tenho até um curso sobre motivação que eu já fiz algumas vezes. Ó, a Yasmin tá aqui. Vamos marcar uma live nós três. Vamos marcar. Vamos nos ajudar uns aos outros. E aí crescer, só evoluir. Mas vamos lá. Desmotivação é um outro ponto de autossabotagem que acontece muito. As pessoas ficam... Ah, meu filho, aí, olha aqui. Ele tá aqui me puxando. Então vamos lá, a desmotivação é uma coisa que eu falo muito, né? Até tem um treinamento sobre isso, porque eu sempre falo que motivação, as pessoas ficam muito procurando externamente, né? Ah, eu preciso ter dinheiro, né? Tem até esses vídeos que a gente vê assim, né? De dinheiro, de mansão, de um monte de coisa, as pessoas se motivam olhando o resultado das pessoas. Mas a motivação real para poder fazer você se movimentar e parar, né? De procrastinar e tudo mais, é justamente quando você tem ela de forma fundamentada e intrínseca. Quando você entende seus motivos, quando você tem fundamentado valores, né? Então, assim, é uma coisa que vai fazer você, né, se sentir mais feliz, se sentir mais animado para fazer. Nem sempre você vai estar feliz, porque motivação não é você estar feliz, mas é você entender quais são os motivos e os valores que perpassam sobre sua vida para que você execute. Então, se você tiver, né, esse pensamento na sua cabeça, não vamos dizer que você tá lindo, meu filho, ó. Dá um beijo aí pro povo. Dá um beijinho. Não quer dar beijo, não. Então, assim, a motivação intrínseca, ela vai te ajudar nesse sentido, né? De você não se auto-sabotar por conta da desmotivação. Então, se você tem isso, comece a pensar: o que é que eu posso listar aqui de valores? O que é que eu posso listar aqui para poder me ajudar a me motivar? Trace isso em um papel, desenhe lá bonitinho. Ah, minha família para mim é um motivador. Meu filho, né? Eu tô aqui com meu filhotinho. É um item de motivação. Coloca isso lá na sua lista. Ah, minha mãe, meu pai, minha esposa, meu marido, seja o que for. Ah, eu desejo de alguma coisa que eu quero realizar. Aproveite o conteúdo, parabéns, obrigado, Gustavo. Então, assim, desenhe isso de uma forma clara e consciente para que você evite de se sabotar por conta de desmotivação. E o último que eu queria trazer, né, nesse sentido da autossabotagem, é justamente o sentimento de vingança. E isso aqui também é uma coisa importante, porque muitas pessoas, elas começam a realizar, né, algumas atividades. Voltamos. Então, muitas pessoas começam a jornada, né? A vida, acontecem algumas coisas tristes, e isso pode gerar um sentimento de vingança. Ah, eu vou mostrar. E se você está realizando qualquer coisa para mostrar para alguém, em algum momento você vai realmente se sabotar. Por quê? A gente tem que fazer as coisas porque é o nosso propósito, é o nosso valor, é algo que nos faz bem, não para mostrar nada para ninguém. Quando a gente está mostrando para alguém, a gente não está vivendo nosso sonho, não estamos vivendo aquilo que a gente precisa viver. Então, é um ponto importante de você observar se o que você tem feito, ele é feito porque você quer fazer ou motivado por algum sentimento de vingança. Então, se você tem isso dentro de você, comece também a buscar eliminar, tenta buscar a origem disso, quando começou, como você pode tratar, para que você também não se sabote por conta desses sentimentos. Então, assim,
resumindo aqui, né, tudo que eu trouxe hoje. Se você for uma pessoa que não se vitimiza, né, que não justifica seus erros, aprende com eles, que tem medo, mas aprende a trabalhar com medo a seu favor no sentido de você realizar, né? Trabalha a sua motivação de forma intrínseca para que ela seja, né, condicionada nas suas ações junto com os seus valores para que as coisas aconteçam, e você faz isso porque você tem amor a você ou porque você tem um propósito, dificilmente você vai ficar nesse ciclo vicioso de autossabotagem, né? Tem uma questão aqui também que é bem interessante, que as pessoas acabam se sabotando. Uma coisa muito importante, né, que eu quero falar aqui, porque é uma coisa que todo mundo que fica pra mim pergunta, é você ser perfeccionista. A minha amiga tá aqui, ela sempre fala sobre isso. O perfeccionismo também pode te sabotar, viu, gente? Ele também é um agravante, que você acha que tem que ser perfeito e não realiza. Ele faz você procrastinar. Então, se você for perfeccionista, trabalhe com qualidade. E aí, pra você, eu deixo essa frase: é melhor ser feito, né, bem feito, do que perfeito. Então, faça. Não busque achar outras coisas, não busque achar comparações de gente que faz melhor. Tente fazer dentro do seu limite, dentro dos seus recursos, para que você não caia também nessa cilada da autossabotagem, e aí você fica estagnado, as pessoas crescem, você está sempre ali porque você acha que você tem que fazer perfeito, sendo que na verdade você só precisa fazer, né? Então é uma coisa que eu deixo para vocês aí refletir e pensar, né? Também. Se você tiver alguma pergunta, gente, pode fazer. Se não tiver, eu vou encerrando por aqui. Mas era sobre isso que eu queria trazer. Essa era a informação que eu queria trazer hoje para vocês. Falar um pouquinho sobre autossabotagem, falar um pouquinho sobre como isso atrapalha a nossa execução. Dizer para você que se você passa por isso, você não é diferentão. É normal acontecer isso. Todo mundo passa, mas se analise e busque melhorar, que as coisas elas vão dar certo para você. E é isso, gente. Um beijo para todos vocês e até mais.